E se ter um desempenho de excelência sob pressão não fosse um dom, sabe? Algo com que algumas pessoas nascem e outras não. E se fosse, na verdade, uma habilidade que qualquer um de nós pode aprender e treinar? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar nos princípios da disciplina mental para entender como instalar o software certo para nossa mente rodar em altíssimo nível. Pensa bem na sua vida, desde a época da escola até hoje no trabalho. Quase sempre ensinam pra gente o que fazer, né? A matéria da prova, a técnica de uma tarefa. Mas alguém já parou para ensinar como manter a calma e o foco quando o relógio tá correndo e a pressão tá lá em cima? Pois é, essa é uma falha quase universal na nossa formação. A gente pode usar uma metáfora que eu acho brilhante. Pensa num computador. A vida inteira a gente passa melhorando o nosso hardware, as nossas habilidades, o conhecimento técnico, os diplomas. Só que de que adianta ter a máquina mais potente do mundo se o software, ou seja, a nossa mentalidade, o nosso foco, a resiliência, não está rodando direito? É isso. Sem o software certo, o melhor hardware simplesmente não entrega o resultado. Então, por onde a gente começa a instalar esse software mental? Bom, o ponto de partida é o primeiro pilar: construir uma base sólida que venha de dentro para fora. A gente precisa entender a diferença crucial entre ter uma identidade e ter apenas uma reputação. A história do David Coulthard é um exemplo perfeito e bem dramático disso. Ele era um saltador de penhascos da elite, um talento absurdo. Mas o desempenho dele era uma verdadeira montanha-russa, totalmente dependente do que os outros pensavam. Até que um acidente quase fatal o obrigou a repensar tudo. E foi aí, na recuperação, que ele teve essa epifania. Ele precisava ser um ser humano primeiro e um atleta depois. Essa mudança de foco interno mudou completamente o jogo para ele. E aqui está o pulo do gato. Reputação é aquilo que os outros dizem sobre nós. É frágil, muda com o vento. Um elogio te coloca lá em cima, uma crítica te joga lá para baixo. Já a identidade é a rocha. Ela é construída sobre os seus valores, aquilo que é inegociável para você. Não importa o resultado de uma prova ou de um projeto, ela permanece intacta. Tá, mas como é que se constrói essa rocha, essa identidade? A ferramenta para isso é o que chamam de credo pessoal. É um processo bem prático. Primeiro, a gente pensa no legado que quer deixar. Segundo, a gente lista quais são os nossos valores mais fundamentais. Integridade, coragem, compaixão, o que for. E o terceiro e mais importante passo é usar essa lista como uma bússola, sabe? Para guiar as decisões, principalmente naqueles momentos em que a coisa aperta. Beleza, vamos para o segundo pilar. E essa ideia aqui é realmente libertadora. A nossa mentalidade não é algo fixo, tipo um traço de personalidade. Pelo contrário, ela é uma ferramenta que a gente pode e deve escolher usar dependendo da situação. Pode soar como uma piada, né? Mas a missão mais complicada para um soldado de elite dos Navy SEALs pode muito bem não ser em combate, mas sim na mesa de jantar com a família. Essa história é real e mostra de um jeito muito claro como a nossa maior força pode se tornar nossa maior fraqueza. Imagina só, em missão, a mentalidade de um SEAL precisa ser de perfeição, vigilância máxima, responsabilidade total. Um erro pode custar vidas. O problema é que esse soldado levava exatamente essa mesma mentalidade para dentro de casa. E aí, quando o filho dele, de 3 aninhos, derrubou um copo de leite, ele reagiu como um SEAL, não como um pai. Gritou com o menino. A mentalidade que salvava a vida dele no trabalho estava, na verdade, destruindo a relação com a família. A grande lição aqui é que a disciplina mental não é ter uma mentalidade forte, mas ter a flexibilidade de escolher a mentalidade certa para cada papel. E qual foi a solução para ele? Algo surpreendentemente simples: criar um ritual de transição. O psicólogo o orientou a todo dia, quando chegasse em casa, parar o carro na garagem, respirar fundo algumas vezes e dizer a si mesmo: a missão acabou, agora eu sou pai. Esse pequeno ato consciente o ajudava a trocar o software, a guardar a mentalidade de SEAL e a ativar a mentalidade de pai, com paciência e compaixão. Muito bem, agora vamos para o terceiro e último pilar, que é totalmente focado em gerenciar a nossa própria fisiologia. É sobre entender o que acontece no nosso corpo sob pressão e aprender a, conscientemente, apertar o botão de pausa. Todo mundo já sentiu isso na pele. Quando a gente se depara com uma ameaça, o corpo dispara um alarme e joga um monte de hormônios como cortisol e adrenalina na corrente sanguínea. O coração acelera, a respiração fica curta. É o mecanismo perfeito para fugir de um predador, milênios atrás. Mas para fazer uma apresentação importante hoje em dia, é péssimo. O nosso corpo basicamente sequestra o cérebro pensante.
Dá para pensar nessa resposta ao estresse como uma fileira de dominós. Uma vez que o primeiro cai, a reação em cadeia parece inevitável e quando a gente vê, já está em pânico. Só que o ponto principal é que nós podemos intervir. A gente pode literalmente colocar a mão na frente e impedir que o ciclo comece. E uma das ferramentas mais simples e poderosas para fazer isso é a respiração. A promotora Dina Ryerson, por exemplo, usou essa técnica num momento de puro pânico, minutos antes dos seus argumentos finais, num julgamento importantíssimo. Simplesmente inspirar contando até 4 e expirar contando até 4. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que é como se fosse o freio do nosso corpo. Acalma tudo e permite que o cérebro racional volte a ter o controle. Então, quando a gente junta esses 3 pilares, uma identidade sólida que vem de dentro, a habilidade de escolher a mentalidade certa e o domínio sobre a resposta ao estresse, o caminho para a excelência começa a ficar bem mais claro. Essa talvez seja a maior quebra de paradigma de todas. A gente tem essa mania de olhar para quem tem um desempenho incrível e pensar que a pessoa simplesmente nasceu assim, que é um talento que veio de fábrica. Mas a verdade é que a excelência é uma consequência. Ela é o resultado de treinar o software da nossa mente, com a mesma seriedade e dedicação com que se treina o corpo na academia ou se estuda para uma prova. É algo totalmente ao nosso alcance. E isso tudo nos leva à reflexão final desses 3 pilares: a identidade, a escolha da mentalidade ou o controle do estresse. Qual deles precisa de mais atenção na sua vida agora? Porque identificar isso já é o primeiro passo para começar a construir a própria excelência.